Como identificar se aquela igreja, aquela denominação, ela é uma igreja de Cristo ou ela é uma sinagoga de Satanás? Como saber se aquela denominação é uma igreja de Cristo ou ela é uma igreja aberta mesmo pelo diabo? Sim, a Bíblia fala acerca disso. O diabo tem aberto muitas igrejas para levar o povo para a condenação. Então, estarei fazendo agora este vídeo com 3 formas, 3 maneiras de você identificar e discernir se aquela igreja ela é uma igreja de Cristo ou ela não é uma igreja verdadeira. Do Senhor Jesus, amados irmãos, aqui é pastor Diego Lopes, da igreja Arca de Deus dos Últimos Dias, e também seu pastor, você que está me ouvindo através da rádio A Verdade Liberta. Que Deus venha abençoar essa casa, que Deus venha abençoar a sua família, que Deus venha te conceder as bênçãos espirituais e celestiais para a sua casa, para a sua família e para o seu casamento, para a sua finança. Estamos aqui falando neste vídeo as 3 formas de identificar as igrejas de Satanás, as sinagogas de Satanás. Sim, o diabo, ele abre a igreja. A Bíblia vai nos dizer que tinha lá dentro daquela igreja uma grande prostituta que estava embriagada com o sangue dos santos, então com um altar estabelecido. A Bíblia vai nos dizer também que até mesmo o anticristo vai se assentar dentro do templo de Deus, querendo ser Deus, se dizendo ser Deus, e o povo adorando a ele. Então nós temos que saber identificar, porque nós estamos vivendo o fim. Eu quero dizer para vocês que Jesus, ele disse também lá em Apocalipse, pega a sua Bíblia aí, Apocalipse capítulo de número 3, versículo de número 9, olha que Jesus disse, ó: Eis, farei que alguns dos que são das sinagogas de Satanás, desses que a si mesmo declaram judeus, mas não são, mas mentem, eis que os farei vir prostrar diante a teus pés. Veja aqui que Jesus, ele diz então que existe as sinagogas de Satanás e Deus vai honrar a igreja de Cristo, né? A igreja verdadeira, que eles vão chegar ao ponto de se prostrar aos pés daqueles que amam e adoram a Deus. Então, amados irmãos, nós temos que entender que o diabo, ele abriu a igreja não somente naquela maneira que as pessoas falaram para vocês, para ganhar dinheiro do povo, uma maneira de financeira, não. Existem um plano espiritual. Eu estarei falando agora os 3 tipos de igrejas, dos planos espirituais que Satanás fez para desvirtuar o caminho do povo, para tirar o povo da presença de Deus, para que o povo venha esquecer da salvação da sua alma. Então, vamos estar vendo comigo agora as 3 igrejas, as 3 formas que o diabo trabalhou para agir em prol do reino das trevas e não em prol do reino de Deus. Amados irmãos, a primeira igreja aberta por Satanás, Satanás é um ser astuto que sabe trabalhar também para destruir o reino. Então ele percebeu que Jesus Cristo, ele está voltando, ele sabe disso também, porque é um ser espiritual. Resolveu agora desvirtuar as pessoas que temem a salvação da sua alma. E quando ele estava agora desvirtuando essas pessoas, ele decidiu abrir então uma de suas igrejas, uma das sinagogas de Satanás, dizendo que Deus, ele só quer o coração. Então aquelas pessoas que são do mundo, não deixam as práticas do mundo, continuam se vestindo como o mundo, continuam andando com maquiagem, continuam andando com as coisas do mundo, atraído por luxúria, atraído por dinheiro, que temem a salvação da sua alma, que também percebem que Jesus Cristo está voltando, acabam escolhendo congregar nessas igrejas, que são igrejas de Porto Alegre. Pessoas que estão sofrendo, que estão ainda com depressão, com dificuldade no casamento, mas ainda não quer largar a maneira de que está vivendo, não quer largar a maneira das suas práticas. Elas estão congregando nessas igrejas que permite que a mulher venha andar com sensualidade, que permite que a mulher venha andar com vaidades, que permite que o homem venha andar também com vaidades, com sensualidades.
Então, uma igreja de liberalismo, de libertinagem. Satanás, ele soube como ganhar também agora pessoas para o reino das trevas, porque a Bíblia é muito clara em dizer que Deus, ele não quer somente o coração da pessoa. A Bíblia vai nos dizer que o apóstolo Paulo disse que nós temos que adorar a Deus, manter de corpo, alma e espírito irrepreensível até a volta do Senhor Jesus. Muitas dessas igrejas aí, as pessoas continuam fazendo as práticas e também andando da mesma maneira. Não mudam a forma de se vestir, não mudam a forma de se falar, não mudam as maneiras de adorar a Deus. Adoram a Deus como umas pessoas no mundo. A gente vai na rua e vê hoje que tem... Todo mundo diz que é crente, anda todo mundo da mesma maneira do que uma pessoa do mundo. Se você está na rua, andando pelas ruas e precisa de uma oração, precisa de um conselho, você não vai saber quem é homem de Deus ou não é homem de Deus, porque está igual às pessoas do mundo. As mesmas roupas de marcas, as mesmas roupas caras, luxuosas, os mesmos carros que o mundo quer, as pessoas ainda estão agarradas com o mundo e andando com Deus. Lembra que lá no Egito, o povo saiu do Egito, mas ainda estava grudado, estava com seus pensamentos nas coisas do Egito. E essas igrejas que foram abertas, que liberam aí a porta larga, que permite com que as pessoas vivam de qualquer maneira, que Deus só quer o coração, isso daí é uma igreja que não provém de Deus, uma igreja que não foi aberta por Cristo, porque a Bíblia condena, e nós temos que adorar a Deus de corpo, de alma e de espírito. E normalmente essas igrejas aí, elas não zelam a doutrina do corpo, eles andam conforme o mundo, eles andam de salto alto, de brinco, de batom, os homens andam de bermudão, camiseta regata, andam totalmente errado, vão para a praia, as mulheres ficam de biquíni, os homens vão de bermuda para a praia, frequentando lá seminu. Então, expondo o corpo, expondo aquilo que Deus não quer que venha expor, não quer que venha expor. E veja aqui então, eu quero deixar uma base bíblica para dizer para você que essas igrejas não provêm de Deus. Em Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 1. Olha o que vai escrever aqui a carta aos Romanos. Olha só. Rogo-vos, pois, irmãos, que pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, amados irmãos, veja que a Bíblia está nos dizendo que o corpo também deve ser apresentado como sacrifício vivo. Enquanto você está vivo, você deve zelar pela doutrina do seu corpo, você deve sacrificar dos prazeres do mundo, de estar agora nu, seminu, numa piscina, estar seminu numa praia, estar seminu andando na rua de short, andando de qualquer maneira. Você deve sacrificar. Muitas das vezes os crentes aí, que são crentes que buscam aí zelar pela doutrina, muitos sacrificam até mesmo no calor, muitos sacrificam lá um sol quente, estando ali com roupas que não expõem a sua nudeza, mas certamente ele tem um refrigério do Espírito Santo de Deus. Eu não ando expondo a minha nudez, eu ando cheio do Espírito Santo e eu recebo um refrigério da minha alma. Pode estar um calor de 40 graus, mas a minha alma está refrigerada pelo Espírito. Então esta é a primeira igreja que Satanás ele viu que teria que ganhar agora. Aquele povo para ganhar de qualquer jeito. Aqueles que estão com medo de perder a sua salvação. Estão não gostando mais da maneira que eles estão vivendo, mas não querem largar as práticas do Egito. Não querem largar as práticas do mundo. Essa foi a primeira igreja que Satanás abriu, também começou a alargar as portas. Hoje as pessoas podem escolher a denominação que quer. A igreja conforme o seu agrado e não conforme o agrado de Deus. Amados irmãos, a segunda igreja, a segunda sinagoga de Satanás, a segunda igreja aí, característica da igreja aberta por Satanás, uma igreja que não é pela direção de Deus, é aquela igreja que pôde perceber Satanás. Ele viu que no Brasil era um povo pobre, um povo carente. Satanás ele viu também
que existia diversas pessoas que eram ricas, milionárias, ou de uma qualidade de vida boa, que também são pessoas gananciosas, que têm o coração no dinheiro, o coração em um carro importado, um coração em uma veste boa. Então Satanás agora, ele decidiu abrir a igreja da prosperidade, porque agora aquelas pessoas do subúrbio, aquelas pessoas que são pobres, aquelas pessoas que não têm dinheiro, que estão sofrendo, ele resolveu agora usar da palavra de Deus para prometer as bênçãos financeiras, as bênçãos materiais. Então são pessoas que não oram, que não jejuam, que não conhecem a palavra de Deus, que não têm a vida com Deus, não entendem a palavra de Deus, mas estão lá para buscar uma vida melhor, para buscar as bênçãos materiais. São empresários que já têm empresa, que querem buscar agora o crescimento da sua empresa, que querem buscar o crescimento das suas finanças. Então Satanás, ele viu que no Brasil esta igreja da prosperidade iria prosperar muito, porque a gente vê que no Brasil também existem homens gananciosos, mulheres gananciosas, que querem andar agora com os melhores carros, com as melhores roupas, comer o melhor alimento, querem buscar cargos, querem ter finanças. Então agora também aquela pessoa que está sofrendo sem ter o arroz, sem ter o feijão, ela quer ter dinheiro, ela quer se tornar uma empresária, ele quer ter dinheiro, então colocou o desejo da riqueza dentro dos corações. Então diversas igrejas aí que pregam a vida financeira, pregam congressos empresariais, pregam aí conferências sobre finança. Então essa igreja, ela não provém de Deus, porque o evangelho não consiste disso. Apóstolo Paulo, na Bíblia, todos os irmãos que escreveram deixaram bem claro isso. Jesus, ele disse que é muito difícil um rico herdar o reino dos céus, porque o coração está na riqueza, e as pessoas estão indo para buscar as riquezas, estão indo para buscar as coisas terrenas deste mundo, e isso não agrada a Deus, não é uma igreja na direção de Deus. Eu quero falar para vocês aqui e deixar que Satanás, olhando tudo isso, num povo que sofria, num povo ganancioso, num povo que quer ter dinheiro, que está com o coração no dinheiro, ele resolveu agora lançar o evangelho da prosperidade, para que o pobre venha prosperar, para que o rico também venha prosperar mais ainda. Então é um evangelho gratificante para as pessoas, e eles conseguem ganhar multidão, eles conseguem ganhar diversas pessoas. E se você analisar todas essas igrejas que pregam a prosperidade, eles não zelam também a doutrina do corpo, da alma e do espírito, aquilo que a gente falou no primeiro vídeo. Vamos ler o que diz lá em 1 Timóteo, capítulo de número 6, versículo de número 10. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviam da fé, e assim mesmo se atormentam com muitas dores. A Bíblia é clara em nos dizer então que por conta disso, finança, carro, dinheiro, muitas pessoas vêm aí e pensam que isso, acerca da finança, Deus está comigo porque eu estou com um carro bom, Deus está comigo porque os meus negócios estão prosperando, a minha igreja é uma igreja abençoada porque eu tenho os melhores aparelhos, porque eu tenho agora o melhor templo, porque eu tenho agora um templo que tem ouro dentro do templo. Mas Jesus Cristo, ele diz muito claro que esta igreja não é dele. Aquela igreja que ele diz no livro de Apocalipse, dizendo: vocês dizem ter tudo, mas não tem nada. Então Deus, ele não consiste em nos dar somente as coisas daqui, e sim a nos dar a coisa da terra. Certo que Deus, ele não está na miséria, mas também ele não quer dar tanta riqueza assim para o homem, que o homem não venha se corromper. Nós lemos ali que isso, muitos se desviam da fé, muitos, quando recebe um carro, quando recebe uma bênção, o seu coração fica soberbo, acha que é melhor do que o outro, acha que é melhor do que outra igreja. Eu já vi testemunhos de pessoas falando que receberam carro, receberam casa, receberam bens, receberam empresa, que agora Deus estava com ele. Então tudo que ele tinha conquistado era Deus que estava dando, e aquele irmão que estava agora naquela igreja humilde de bairro, que não pregava a prosperidade, Deus não estava com ele, porque o Deus que ele estava servindo não era o Deus verdadeiro, por conta que ele passava por dificuldades na sua casa, dificuldades na sua família. Então
menosprezando, colocando para baixo, mas Jesus Cristo, ele não morreu por isso, ele não morreu para dar bens materiais, e não é isso. Então, o dia que esta pessoa que conquistou bens, que conquistou casa, que conquistou aí fazenda, dinheiro, perder tudo isso, Deus não estará mais com ele? Não. Veja que Jó teve, mas ele glorificou a Deus, depois Deus restituiu. Então, a gente tem que estar com Deus na bênção ou até mesmo na provação. Então, esta igreja foi uma igreja implantada por Satanás na terra para desvirtuar aquelas pessoas que estavam com a ganância no seu coração, que acabaram até mesmo saindo das igrejas, porque agora aquela pessoa que estava numa igreja que zelava pela doutrina, ela começou a olhar que aquelas igrejas de porta larga, que só quer o coração, as pessoas estavam conseguindo carro, estavam conseguindo ter uma vida financeira melhor, e eles estavam sofrendo lá, acabaram migrando para essas outras igrejas, se desviando da fé, fazendo aquilo que está escrito na palavra. Muitos se desviam da fé e ficam atormentando a si mesmo, buscando agora aquilo que é financeiro e não buscando o Espírito Santo. Veja que toda igreja que oferece aquilo que o mundo pode dar, a casa, o carro, que oferece aí as coisas do mundo, ela não oferece o Espírito Santo de Deus, porque Jesus Cristo disse: aquilo que eu vos dou, o mundo não pode dar. Então, é a presença de Deus, e a presença de Deus, ela é de graça, ela é para o mais rico, ela é para o pobre, ela é para o classe média, ela é para todos que clamam e buscam a Deus. Então, a igreja verdadeira de Cristo prega o Espírito Santo, a santificação do corpo, da alma, do Espírito. Essa aí é a segunda igreja de Satanás, a segunda sinagoga de Satanás, que foi implantada no mundo para que venha desvirtuar as pessoas do caminho, fazendo comércio das pessoas. Vamos ver agora a terceira e última igreja, em nome de Jesus. Amados irmãos, a terceira e última igreja aí, que foi fundada por Satanás, esta daí é a igreja que estão agora fazendo os taus de reteté, rodando, sapateando, fazendo tudo aquilo que não agrada a Deus. E se você parar para perceber, as igrejas que rodam, que pulam, que sapateiam, normalmente são igrejas aí fundadas em bairros pequenos, em bairros pobres, em bairros humildes, onde eles estão lá rodando, onde eles estão lá sapateando, e tem se estendido agora a muitas igrejas. Então veja que é sempre um lugarzinho pequeno. Antigamente, há 30 anos atrás, tinha muitas terreiras, as pessoas acreditavam nisso. Então aqueles mesmos espíritos agora estão enganando dentro das igrejas, rodando, sapateando e fingindo uma falsa presença de Deus, ao som do pandeiro, ao som de instrumentos aí, mesmo o pandeiro tocado agora na roda de samba, o mesmo pandeiro tocado agora no Egito está sendo tocado na casa de Deus. Mas Miriam pegou um pandeiro e tocou. Miriam, ela veio do Egito. E veja que quando Miriam veio do Egito, ela trouxe o costume do Egito. Que no momento que ela quis falar com Deus, ter uma intimidade com Deus, falar com Deus face a face, veja que Deus colocou ela leprosa, porque ela não tinha intimidade com Deus. Ela não estava bem para falar com Deus. E Deus castigou colocando uma lepra. Então, Deus ele não aprovou o ato de Miriam pegar um pandeiro do Egito e tocar, porque eles vieram de lá do Egito. Então, muitos aí estão pegando pandeiro, tocando, estão aí sapateando, estão rodando, estão fazendo diversas coisas aí com ritmos que não provêm de Deus. Veja que a Bíblia diz que Deus ele habita no meio dos louvores, e todo louvor ele não é ritmo, não é através de ritmos, e sim é através de adoração, em espírito e verdade. Então abrir essas igrejas para rodar, para sapatear, para ficar num espírito de engano, espírito de adivinhação que tem entrado dentro das igrejas. Lembra que a Bíblia nos diz que o culto a Deus ele tem que ter uma ordem, uma decência. Então agora as pessoas começam a rodar, começam a pular, começam a sapatear. As mesmas coisas que acontecem na terreira, porque na terreira o demônio ele começa a rodar naquelas pessoas. O demônio ele começa agora a sapatear, começa também a até fazer adivinhações, revelações daquilo que ele mesmo está fazendo na vida das pessoas. E hoje agora, para enganar, Satanás montou as suas igrejas, sinagogas de Satanás,
com tal de um espírito que se diz santo, mas as pessoas que rodam, que pula, que sapateia, estão sempre fofocando, mentindo e não têm edificação na sua vida, estão sempre vivendo uma vida desgraçada, sem a graça de Deus. Então tudo isso tem acontecido nos últimos dias. Então veja que isso entristece o Espírito Santo de Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 30, que diz assim, ó: e não entristeçai o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira e gritarias, blasfêmias e bem assim como malícia. Veja que a gente vê aí muita gritaria, veja que não tem ordem, não tem decência. Então as pessoas não são transformadas, as pessoas não são edificadas e Deus, ele não tem se agradado disso. A igreja de Deus é ordem e decência. Na hora da palavra, escuta a palavra, na hora do louvor, louve a Deus, mas não fica todo o tempo aquela rodaçada, aquela sapateada. Ficam lá rodando, tiram os bancos do lugar, abrem lá o salão para rodar. É isso que acontece na terreira, faz uma roda, fica as irmãs agora segurando ali um círculo, uma roda em volta das pessoas, para aquelas pessoas ficar pulando. Ficam agora aquelas pessoas ali em volta dos irmãos, para o irmão ficar rodando, e isso aí não agrada a Deus. Então nós temos que entender, amados irmãos, que isso não agrada a Deus, são sinagogas de Satanás para forjar uma falsa espiritualidade, para forjar e dizer que é uma pessoa espiritual, mas o Espírito Santo de Deus não é desta maneira que ele se manifesta. Ele se manifesta com domínio próprio, com temperança, com mansidão, com vida e transformação lá fora. O engraçado é que eles rodam e sapateiam é somente na hora do som do corinho de fogo. O engraçado é na hora que eles sapateiam, somente na hora do som do reteté de Jeová, mas eles não sapateiam agora na rua, no seu trabalho, não sapateiam evangelizando. Eu nunca vi nenhum crente desses que roda, que pula, que sapateia, sapateando, evangelizando as pessoas na rua, sapateando, evangelizando no ônibus, sapateando, evangelizando no hospital. Nunca vi ninguém sapateando para entregar essas profecias. A Bíblia não diz que tem que agora entregar, eles vêm para entregar uma revelação marchando e fazendo um monte de coisa para dizer daquilo que Deus está falando. Veja que Deus, ele só fala: eis que te diz o Senhor, está fazendo isso. Mas eles querem mostrar uma espiritualidade grande para que aquela pessoa venha acreditar que aquela profecia é de Deus, enganando as pessoas. Começam a vir a falar em línguas, falar diversas coisas para entregar algo de Deus, sendo que Deus, ele sempre mandou com que os seus servos, seus profetas entregassem normal. Veja que a revelação que Jesus entregou a André, dizendo: eu te vi debaixo da figueira, e ele acreditou que era Deus, porque a revelação foi dada por Deus. Veja que Pedro teve a revelação do Espírito Santo dizendo que tu verdadeiramente és o Filho de Deus, o Salvador. E Jesus Cristo falou: quem te revelou foi o Espírito Santo. Então não precisa fazer aquele estardalhaçado, gritar, fazer um monte de coisa para entregar uma revelação. Então essas revelações aí de gritaria, de coisas assim, essas revelações aí não provêm de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Espero que cada vídeo tenha sido edificante. Coloca aqui embaixo se você concorda ou não concorda. Em nome do Senhor Jesus, nós amamos a todos. Que Deus, ele venha abençoar a sua casa, a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.